Enunciado. A contra-argumentação está evidenciada no fragmento quando o articulista. Então, é uma estratégia de argumentação que a gente estuda aí ao longo do nosso curso de redação e constitui basicamente na apresentação de uma proposição que geralmente costuma ser aceita ou reconhecida pela pessoa com quem eu debato ou pelo senso comum em geral, e aí na sequência eu tento desconstruir essa ideia. Vamos pensar aqui apenas no exemplo didático, quando a gente pega uma generalização do tipo todo político é corrupto. E eu tento pegar uma ideia como essa, que tem ampla aceitação, e tento fazer aí, no caso, o trabalho do advogado do diabo, de tentar argumentar mostrando que não é necessariamente assim. Então, apenas um exemplo para a gente entender como que funciona aí o processo da contra-argumentação. Eu tenho que levantar e apresentar esse argumento que será refutado para depois fazer esse trabalho de combate argumentativo. Texto. A partir do momento em que as pessoas se sentem à vontade para desconectar suas opiniões dos fatos objetivos, temos um problema grave. Aqui já está o núcleo da questão. Desconectar opinião de fatos objetivos. Um tema adorado pela turma do "mas essa é a minha opinião" é a mudança climática. Pouco importa que a NASA e quem mais for apresente fartas evidências do aquecimento global. Pouco importa que os registros de temperaturas feitos com termômetros, pouco afeitos a ideologias, apontem que a temperatura média do planeta já subiu 0,9 graus Celsius entre 1880 e 2017. Pouco importa que 17 dos 18 anos mais quentes, nos 138 anos de registros, tenham acontecido depois de 2001, ou que 2016 tenha sido o ano mais quente de todos os registros. Então, aqui a gente consegue ver um marcador que é recorrente, que é o pouco importa, e temos que achar mais um, pouco importa aqui, em que ele faz o trabalho de apresentação de fatos, sendo que esses fatos também são dados científicos para tentar refutar aquilo que seria considerado opiniões ou crenças. Opiniões ou crenças pessoais. Então, no caso, o autor ele está tentando fazer o trabalho de mostrar, aquela máxima que a gente já conhece também, que contra fato não há opinião. As opiniões elas têm que basear em fatos e não o contrário. E ao final ele retoma essa crítica. O sujeito espera a primeira brisa gelada para dizer: cadê o aquecimento global? Como se isso tivesse alguma validade científica, sendo que o tempo todo ele está tentando mostrar que não. Então vamos para as alternativas. A contra-argumentação está evidenciada no fragmento quando o articulista, letra A, apresenta a existência de um problema grave por as pessoas acreditarem em todos os fatos. Não, as pessoas, pelo que ele mostra, não acreditam nesses fatos. Elas se apegam às próprias opiniões. Letra B. Balanceia a crença nos fatos a partir da perspectiva pessoal de cada indivíduo, que deve ter autonomia para escolher no que acreditar. Essa segunda parte, sobretudo, ela está bem correta, porque ele tenta mostrar o tempo todo que a pessoa não é totalmente livre para ficar escolhendo no que acreditar. Isso estaria associado a crenças. E na argumentação dele, isso é falho. C. Critica o comportamento das pessoas que emitem opiniões sobre dados científicos, ignorando que eles não são de todo reais. Gente, de um modo geral, os dados científicos, eles têm esse valor de verdade. Mesmo que depois eles possam ser refutados, a gente tem que tentar acreditar que uma coisa feita cientificamente, ela está muito mais próxima da verdade por ser um fato, e não exatamente uma interpretação de um fato pautado em opinião. Então isso também estaria incorreto. Letra D, ele elenca fatos que comprovam. Temos aqui, elencar, no caso, de certo modo, está ligado a essa soma de fatos que são apresentados. O aquecimento global contrapondo, olha a ideia da
contra-argumentação aqui, contrapondo a opinião daqueles que duvidam de sua existência. Não há nada de errado nessa alternativa, está certa. E letra E, garante a comprovação das ideias citadas no texto, apresentando elementos irrefutáveis que a sustentam. Na verdade, ele apresenta fatos que tendem a mostrar ou a refutar as pessoas que se pautam nas opiniões. Ele não exatamente está garantindo a comprovação das ideias citadas no texto, apresentando elementos irrefutáveis, né? Essa não é a lógica, e aqui também, mesmo que ela possa parecer correta, nessa alternativa a gente não tem a ideia de uma contra-argumentação. É como se ele apenas quisesse defender uma tese, desconsiderando que o propósito do texto é fazer essa contra-argumentação. Então ele estaria falsa também, e a letra D seria a resposta correta.